Graça e paz, meus irmãos, estamos em mais um dia para mais um estudo sistemático da Palavra de Deus. Hoje vamos falar acerca do perigo da apostasia, o perigo de se apostatarmos da fé. Quando nós olhamos para a Bíblia, em Hebreus 6 e 9, nós vamos ver a consideração do apóstolo Paulo. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Paulo está orientando, alguns vão dizer que o escritor de Hebreus não seria Paulo, mas considerando que seria Paulo, ele vai orientar aos irmãos. O escritor de Hebreus vai orientar aos irmãos que eles deveriam realizar coisas dignas da salvação e não retrocederem. Nós vamos olhar então que há um grande perigo do ser humano se apostatar da fé. Nós vamos considerar que os negligentes, aqueles que negligenciam ouvir a voz de Deus e absorver os ensinamentos de Jesus no Novo Testamento, são pessoas que são levadas ao caminho da apostasia. Logo, que os ensinamentos de Cristo são algo divino, são algo precisos e são algo essenciais para a nossa vida cristã. Nós vimos que Paulo ele vai orientar também a comunidade. Paulo vai dizer que os irmãos precisavam não apenas de leite, mas de uma palavra sólida, de uma palavra estruturada. E nós estamos vivendo em dias que as pessoas estão trocando as verdades absolutas por verdades não absolutas. Nós estamos vivendo em dias que as pessoas estão procurando mais as posses, os bens, o bem-estar da sua vida, da sua família, o bem-estar social, do que a própria cruz de Cristo. Ou seja, muitos são aqueles que têm deixado a sua mente se cauterizar. Para eles, nada mais é erro, nada mais é atrocidade, nada mais é pecado, que uma vez que Cristo se doou na cruz do Calvário, hoje nós já estamos salvos. E é bem verdade que a salvação não é pelo nosso esforço, mas se nós não formos gratidão, se nós não formos gratos e não carregarmos a gratidão dentro do nosso coração, logo então nós não vamos herdar a salvação, porque o preço ele já pagou, mas cabe a mim e a você como cristão andarmos em uma vida piedosa, se santificando dia após dia. Os rudimentos da doutrina. Nós já não vimos no seio da igreja cristã o arrependimento e a fé. As pessoas hoje elas se convencem, mas não se arrependem. Elas não mudam de rota. Elas querem Cristo, mas não querem a cruz de Cristo. Elas querem o Salvador, mas não querem o Senhor que vai dar a última palavra na sua vida. Nós vamos ver que dois pilares constituem-se para a doutrina da salvação. São elementos fundamentais. O arrependimento sim, é necessário. E nós temos que ter a fé e também as obras. Sim, a fé e as obras. Não basta apenas eu ter fé e não ter obras. Não basta eu apenas ter obras e não ter fé. Tem que caminhar num conjunto preciso. O grave perigo da apostasia. E o que é apostasia? É o afastamento, é o abandono da fé. Apostatar-se significa abandonar a fé cristã de modo de eu procurar estar caminhando apenas com a minha consciência e com o meu pensamento. O arrependimento é impossível a uma pessoa
que está com a sua mente cauterizada, porque uma vez que ela fechou a sua mente e se convenceu que nada mais é pecado, ela não consegue se voltar mais ao arrependimento. Nós vamos olhar dentro dos textos de 1 Pedro 2:1, Efésios 2:8, a conduta do cristão, como ele deve proceder. Nós devemos provar a boa palavra de Deus, a doutrina de Cristo, os ensinamentos do Novo Testamento. Doutrina e ensinamento, nós devemos então estar com o nosso coração voltado à santificação, à comunhão, se abster das coisas desta vida, dos prazeres carnais, abandonarmos a idolatria, abandonarmos o sistema mundano e estarmos caminhando com renúncias e fazendo a boa vontade de Deus. Muitos são aqueles que têm virado as costas para o Senhor com as suas atitudes e gestos. Pessoas que tinham uma vida piedosa e santificavam a sua vida, hoje já acham que apenas dá um donativo, que apenas ia um domingo numa igreja, numa instituição, já está com a sua salvação adquirida, e nós sabemos que não é dessa forma. Precisa da fé, e essa fé levar ao batismo, e precisa das obras ao próximo com amor. Nós vimos em Hebreus 9:28, quem conhece e experimentou a salvação, mesmo assim, ele deve continuar se aperfeiçoando, que não basta ele experimentar da salvação 1 ano, 2 anos, 3 anos. Ele precisa permanecer dentro do plano de salvação. É impossível que Deus minta. Nós vamos ver no versículo 16 ao 20, nós vamos ver. Deus quis mostrar a imutabilidade de seu conselho aos herdeiros da promessa, fazendo um juramento. Certamente Deus não precisa jurar, mas para que os homens não tivessem dúvida, ele se interpôs com juramento. O escritor enfatiza que é impossível que Deus minta, e por isso devemos reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde está Jesus, o nosso muito amado eterno sumo sacerdote. Nós não devemos ficar e voltarmos às fábulas, nós não devemos voltar aos velhos rudimentos, nós não devemos voltar às velhas tradições, mas uma vez que foi arrancado o véu dos nossos olhos, nós devemos caminhar avante, pois o próprio Cristo deixou relatado nos evangelhos que não tem prazer naquele que larga a mão do arado. Uma pessoa que foi iluminada e logo ela volta para trás, Deus não tem prazer na sua vida. Logo o Senhor está de braços abertos e nos orienta a nós não se apostatar da fé. A fidelidade de Deus o Senhor não é injusto. Deus nunca foi injusto. O escritor considera os destinatários para sua carta como pessoas amadas, de quem espera coisas melhores. Ou seja, Deus, o Senhor, usa o escritor para orientar o seu povo a não voltar aos velhos rudimentos, a não voltar às fábulas, às falácias, a não voltar às tradições mortas, mas caminhar em novidade de vida e estar se aperfeiçoando nos moldes de Jesus Cristo. Deus cumpre as suas promessas. Na Bíblia há pelo menos 8.800 promessas. Promessas de homem para homem, promessas de Deus para o homem e promessas do homem para Deus. São pelo menos 8.800 promessas.
Então Deus, o Senhor, Ele cumpre as suas promessas. Mas basta nós vivenciarmos o plano de Deus e caminharmos nos moldes cristocêntricos, nos ensinamentos de Jesus e nos moldes do Novo Testamento, do tempo da graça, onde nós estamos vivenciando. Então quero te dar um conselho: não volte aos rudimentos, não retroceda, olhe para o texto sagrado, estude Hebreus 6 e veja que Deus, o Senhor, Ele quer que nós estejamos com um alimento sólido e constantemente na sua presença. Versículo de número 14 do capítulo 6. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais eram razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto do bem como do mal. Então, ou seja, nós precisamos discernir tanto do bem como do mal. Está lá em Hebreus 5 e 14. E Hebreus 6 vai dizer: pelo que deixando os rudimentos, nós devemos, da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando novo fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Versículo 4. Porque é impossível os que já uma vez foram iluminados e provaram do dom celestial e fizeram participantes do Espírito Santo, que provaram a boa palavra de Deus em virtude do século futuro, recaiam e sejam outra vez renovados para o arrependimento, pois assim quanto eles novo crucificaram a Deus. Então, uma vez que eu tenho um entendimento e volto às fábulas, eu estou crucificando Cristo novamente. Deus te abençoe. Espero que você esteja aproveitando mais esse estudo.